A gente está aqui com o Jonatas, meu nome é nós temos uma série de perguntas no nosso trabalho aqui de Sociologia e História. A primeira pergunta aqui é que você pode falar um pouco sobre a sua rotina aqui no Senac, quais são as suas responsabilidades? Certo. Aqui no Senac eu sou professor do programa de Jovem Aprendiz. Eu dou aula para jovens, né, de 14 a 24 anos no programa. São jovens que eles vão para o mercado de trabalho, eles têm a primeira experiência de registrado em carteira e eles têm a parte teórica que aprende todo esse funcionamento do trabalho. E aí aqui eu trabalho como docente dessa área de aprendizagem. Segunda a sexta, das 8 às 5 horas da tarde. Interessante. Agora, quais tipos de equipamentos, tecnologias você utiliza nessa área? E também se eles mudam ao longo do tempo, se tudo diferente? Na realidade, o que a gente mais utiliza, eu como professor, como docente, é a tecnologia para montar aula, para elaborar o plano de aula. Então a gente usa bastante a questão da IA, né, para jogar jogos, né. A nossa turma de aprendizagem trabalha muito com a questão da gamificação. Então a gente utiliza muito essa questão da tecnologia para isso, né, desenvolvendo jogos entre a turma, ou nós professores mesmo, com a ajuda da inteligência artificial, para elaborar planos de aula, onde o conteúdo é passado de uma forma mais dinâmica e tal, mas dessa forma mesmo. Interessante. Legal. E agora, a terceira pergunta. Você sente aí uma necessidade de, em certos períodos, aí, você mudar o modelo desses equipamentos aqui nas aulas? Sim, né? Na realidade, com o avanço da tecnologia, às vezes é necessário a gente estar mudando mesmo, estar migrando, tipo, usando um tipo de inteligência, depois vai para uma outra que tem os recursos melhores, né? Então, por exemplo, antes eu fazia muita coisa pelo Canva, né? O Canva ele tinha a tecnologia melhor, no sentido de editar, de fazer as coisas. E agora eu estou começando a usar outras, né? Outras ferramentas para me ajudar a elaborar mais jogos e aulas que ficam mais interessantes para serem utilizadas ali com os alunos. Ok, além desses equipamentos ali, você também utiliza alguns materiais ou produtos, tipo escritório, porque a questão de não da área de utilizo, porque às vezes a gente elabora alguns jogos, né, pela inteligência artificial também, mas aí a gente acaba utilizando alguns outros recursos na aula para fazer, por exemplo, recorte colar, né, canetinha, mais cartolina, folha de sulfite, enfim, então eu utilizo bastante para fazer a última pergunta da minha parte é que você tem a sensação de que os materiais que utilizam são desperdiçados ou que pode ocorrer ali no futuro ali algum tipo de reutilização, mas não ocorre? Então, na realidade aqui no Senac a gente trabalha muito com o SDA, a gente tem a maioria dos funcionários, né, a grande maioria tem essa questão da reutilização, né, de pensar no meio ambiente bem intrínseco mesmo, então a gente acaba tentando utilizar de uma forma que utilize mesmo o material, porque não há desperdício. Então, nas minhas aulas, por exemplo, eu não tenho essa questão de desperdício, né? Então não vejo de fato esse desperdício acontecendo e tal. A gente utiliza o material e reutiliza o material quando necessário e depois dá um fim apropriado para ele. Muito obrigado. Vou deixar as perguntas aqui. A nossa sexta pergunta é tipo, quando algum computador ou objeto quebra, a gente costuma consertar ou trocar? Então, na realidade, o Senac, quando ele tem algum problema no equipamento em sala, o Senac ele tenta ver de todas as formas para trocar alguma peça, né, para conseguir, de repente, não ter um gasto com isso, né? Se caso venha a quebrar, né, realmente não tem conserto, aí ele tenta repor o equipamento para a gente, né? E às vezes a gente pega de outro Senac, de outras unidades que repor, né? Às vezes não tem o tempo hábil de comprar, de chegar, mas a grande maioria das vezes qualquer equipamento o Senac vai tentar primeiro consertar para depois ir para o caminho de comprar outro. Se realmente tem conserto, ele vai consertar, não tem, então repor ele. Isso, mas no caso tem essa troca. O que você acha disso? O que você acha? Eu acho que faz sentido porque a gente precisa realmente não já descartar, né? Porque às vezes tem conserto, e às vezes tem a questão de custo, né? De manutenção, tem a questão de tempo também até arrumar aquele equipamento. Às vezes é mais fácil, mais rápido você só arrumar do que repor, porque dentro do Senac, não só do Senac, mas várias empresas têm uma burocracia muito grande para fazer compra. Então aqui no Senac, por exemplo, a gente precisa fazer uma requisição de compra, depois precisa fazer a cotação com vários fornecedores, depois precisa realizar a compra, precisa emitir nota,
pessoal de compras precisa realmente comprar lá, pagar, para depois o equipamento chegar para a gente. Às vezes dá um tempão. E a questão da manutenção, a gente tem a empresa terceirizada aqui no Senac hoje, que é a Digi System. E eles mesmos fazem essa manutenção do computador. Às vezes eles vão lá, arrumam e tal, rapidão, mais fácil. Então é melhor. Arrumar o computador é melhor, né? Qualquer peça. E isso não gera lixo, exatamente, né? Pensa no meio ambiente, né? Porque depois vai descartar, tem lugar apropriado para descartar, mas a gente tem que pensar no meio ambiente também. E você usa bastante eletrônicos, como celular, computador? E com qual frequência você troca o celular? Pessoalmente, você fala? Pessoalmente, eu uso o celular assim, cara, por anos aí. Não tenho essa mania de ficar trocando o celular, não. 4 anos, 5 anos. Cara, é que alguns serviços vão ficando, né, obsoletos e tal. Aí eu vou pegando o celular, mas pessoalmente é 4 anos, 5 anos o celular. Computador, eu já tenho uma vida boa, só o formato dele. Eu pergunto até mudar, né? Tá funcionando, tá ligando lá e a gente tá usando. Não sei, foi mesmo certo. Agora vai ser o Otávio. Bom dia, Jonathan. Meu nome é Otávio. Eu vou fazer a 9ª pergunta para você, do nosso trabalho. Você se sente influenciado pela publicidade, seja na internet ou redes sociais? E que tipo de anúncios mais chamam sua atenção? Influenciado no sentido de compras, assim, você diz? Sim. Cara, eu acho que sempre tem, né? Sempre quando a gente vai falar alguma coisa para o celular escuta e acaba mandando um monte de propaganda pra gente. Às vezes a gente é influenciado, às vezes a gente nem precisa de alguma coisa e às vezes a gente vai e compra. Me sinto um pouco, mas mais quando eu preciso de algo, entendeu? Tipo, eu preciso de alguma coisa, sei lá, eu preciso de um óculos. E aí apareceu uma propaganda de óculos, eu acabo vindo lá, pesquiso e compro. Não sou aquela pessoa que, pô, é algo que eu não estou precisando, apareceu lá e eu vou comprar. Não, mas de certa forma sim, um pouquinho influenciado. A penúltima pergunta é: você já percebeu se a marca de um produto, roupa, carro, celular, influencia de alguma forma alguma coisa na sociedade? Você tem um iPhone, eu tenho um Samsung. Essa questão do celular é interessante, né? Eu trabalho como professor na aprendizagem e aí um jovem igual você, tipo 14, 15, 16, e a garotada, a maioria é influenciada mais por essa questão do status. Tem muita pessoa que quer ter um iPhone porque é um iPhone. Sendo que no Motorola, no Samsung entrega talvez a mesma coisa, o celular já está entrega melhor do que o iPhone. Né? E eu vejo isso na sociedade, eu vejo que as pessoas elas vão muito por essa questão de status, né? Pô, de roupa também, de tênis, de várias outras questões, às vezes a marca ela traz mais essa questão de status mesmo, né? Da pessoa se sentir melhor do que usar um equipamento que realmente funciona. Porque na verdade o celular a gente usa para quê? Só para mandar mensagem, para acessar o banco ou para falar com alguém, tá? E a gente tem um iPhone para quê? Só para fazer a mesma coisa que os outros. Exatamente. Última pergunta é assim: você acha que a necessidade de criar algo novo, mas sobre a utilidade real do objeto ou sobre o que a sociedade espera? Tipo, eu comprei uma camisa, eu vou sempre usar essa camisa? Cara, eu acho que é mais para essa questão da sociedade mesmo. A maioria das pessoas, alguns não, alguns buscam e compram por conta da necessidade, mas muitas pessoas são por causa dos outros. Né? Dá um exemplo de um carro, por exemplo. A gente precisa de um carro para andar, né? Para sair de casa, para ir para o trabalho, para fazer o rolê e tal. É um carro, pô, que anda, que vai para lá e vai para cá, só que aí você pega um Golzinho 2000 que não tem ar-condicionado, mas anda para lá e para cá. Você vai querer o quê? Você vai querer um 2005 que tem ar-condicionado. E aí você vê outras pessoas com um carro mais bacana e você vai querendo até estar com, sei lá, um carrão de marca, grandão, um SUV, que tem todos os recursos e você nem sabe que você tem, você nem utiliza ele, mas meio que tem a influência da sociedade, a influência das pessoas. E aí alguém lá falou pra você, pô, troca de carro, porque esse carro é melhor, mais confortável, enfim. É mais a questão de muitas pessoas não é pela necessidade, mas sim pela pressão realmente que tem externa. Obrigado por deixar a gente entrevistar você. Precisar, estamos aí. Beleza?